Eu vou pegar daqui, Leandro, a gente daqui a pouco fala novamente sobre esse assunto, mas vamos girar um pouquinho, falar de Brasília, do que está pegando também em relação a uma possível indicação vinda pelo Partido dos Trabalhadores ao IBGE. O Haddad e Simone Tebet, ministros da Fazenda e do Planejamento, refutam o nome do PT para o IBGE. O nome é o Márcio Pockmann, ele que já foi presidente do IPEA no passado, está novamente surgindo como uma possibilidade de indicação pelo PT para assumir o IBGE, que atualmente está interinamente sendo tocado pelo Cimar Azeredo Pereira. Tebet e Haddad estão alinhados, segundo o Palácio do Planalto, nos bastidores nos dizem, nessa mesma tese de que esse não deve ser o nome a ser incorporado ao Instituto. E aí, algumas críticas no planejamento da equipe da Simone Tebet já sendo comentadas nos bastidores. Por exemplo, há gente no planejamento chamando o Márcio Pockmann de terraplanista econômico e acusando o economista de maquiar dados. Citando como exemplo, eu conversei com alguns desses técnicos, o que aconteceu na Argentina durante os governos Kirchner, quando havia uma maquiagem nos números para manter a inflação em até 10% ao ano. Esse é o exemplo que está sendo dado para se referir a Márcio Pockmann e aí justificar essa ressalva da equipe de Simone Tebet contra a indicação do PT. Há aliados, segundo os bastidores do Planalto, Haddad também tem feito reclamações sobre essa possível indicação, dizendo que ele, o Pockmann, no caso, é da ala mais radical, da esquerda do PT. A crítica é sobre aparelhamento político e sobre a condução do IPEA também por um viés ideológico político entre 2007 e 2002, no período em que ele esteve à frente desse instituto. A palavra final, segundo o Palácio do Planalto, será da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ela esteve ontem numa reunião com o presidente da República. Havia uma expectativa de que o martelo fosse batido e de que Simone levasse essa restrição ao nome de Márcio Pockmann ao presidente. Eu cheguei a falar com a ministra, ela desconversou, disse que isso não foi assunto da reunião. O IBGE, vocês sabem, é aquele instituto que faz a coleta de dados, por exemplo, da inflação, do censo populacional e também do crescimento do PIB. Ontem mesmo, depois da reunião da Tebet com o presidente Lula, quem defendeu Márcio Pockmann nas redes sociais foi a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela disse que está na torcida pela indicação do economista. Eu chamo agora o Yuri Pita, que ele está comigo nesse bastidor e tem um pouco mais de desdobramento do pós, né? Yuri e Raquel estão juntos. Yuri, a gente estava tocando esse bastidor junto, eu quero te ouvir sobre se de fato, né? Simone, a gente foi no ON, ela desconversou, disse que não tratou disso e que nem no planejamento estava tratando. Mas sim, nos bastidores, a equipe de Simone está reclamando de Márcio Pockmann. O que você tem? Pelo menos desde sexta-feira foi aceso o sinal de alerta dentro do Ministério do Planejamento e Orçamento, do MPO, em relação a essa possibilidade do economista Márcio Pockmann assumir o IBGE. E aí, como contra-informação ou como argumento para se demover os setores do PT que defendem a indicação de Pockmann, que foi, por exemplo, candidato do PT à Prefeitura de Campinas em eleições passadas, se não me engano, na eleição de 2016, enfim, qual foi o contra-argumento? Justamente o trabalho feito pelo atual presidente, Cimar Azevedo, na crise do censo no IBGE. E por que é tratado como crise? O termo, na verdade, foi um problema herdado da gestão Bolsonaro, segundo as pessoas do Ministério do Planejamento. É sabido que houve, sim, mudanças no IBGE durante a gestão de Jair Bolsonaro, houve atrasos na realização do censo, na coleta dos dados, que deveria durar normalmente 2 meses, deveria ser realizada entre agosto e outubro, e acabou chegando a 5 meses, até o fim de dezembro, e ainda com pendências na coleta. Isso ainda teve que ser feito já na gestão Simone Tebet à frente do planejamento, para que os números pudessem ter sido divulgados em julho. A grande questão é que o censo não acaba nesta coleta que foi feita e já divulgados os dados populacionais de julho. Tem uma série de dados que ainda vão ser divulgados, segmentados. Dados dos quilombolas estão previstos para a semana que vem. Há um grande ato previsto para a divulgação
divulgação do censo relacionado aos indígenas no Belém do Pará, em Belém do Pará, na segunda semana de agosto, com presença de Lula. Então foi feito todo um trabalho aí do MPO para levar os argumentos ao Palácio do Planalto e falar, olha, a atual gestão de Cimar Azevedo pegou uma bucha de canhão e deu conta do recado, e jogar esse trabalho fora é colocar em risco tudo o que foi consertado até agora. E para a gente concluir, vale lembrar que a questão do censo populacional vai dar ainda muita briga jurídica, porque uma série de municípios teve perda de população em relação ao que havia sido projetado antes, e isso significa menos repasses de recursos federais, de fundo de participação dos municípios, ou seja, uma judicialização que já é normal em torno das populações dos municípios pode ganhar um caráter ainda maior. Ter uma crise política como essa, nessa indicação, tentativa de intervenção no Ministério, que foi uma palavra usada por uma fonte, seria um problema ainda maior diante desse desafio jurídico que se avizinha em relação às populações dos municípios. Tainá e Yuri, parabéns pela apuração. Difícil ver motivos para tirar um quadro técnico como o Cimar, que está há anos no IBGE, para colocar um afiliado político aí, um indicado pelo PT. Você me lembrou um outro argumento que foi apresentado também. Historicamente, nas gestões do PT, tanto de Lula quanto de Dilma, foi dada preferência a quadros técnicos do IBGE para comandar o Instituto. Não é uma obrigação, mas isso também foi um ponto levado em conta. Olha, se o PT já fez isso antes, por que mudar agora e mudar com uma figura tão controversa que causa esse tipo de ruído político? Exatamente.